Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Esse canal aqui, queridos, é tudo muito simples, um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente para gerar uma cultura no seu coração, para que você passe a ler sempre uma porção da palavra de Deus todos os dias, porque nós cremos que a palavra de Deus ela tem poder para transformar o coração e a vida do homem, ok? Hoje o conteúdo é muito vasto, então eu vou encerrar a introdução por aqui. Mais adiante eu vou fazer alguns avisos sobre o canal, mas eu queria já te pedir humildemente, se você acha que esse tema é relevante, por favor, curte aí, comenta e segue o canal para não perder nenhum vídeo, ok? A porção de hoje, queridos, são 4 capítulos, então vamos acelerar para ser muito dinâmico. É o livro de Juízes, capítulos 13, 14, 15 e 16. E por que 4 capítulos, queridos? Porque nós vamos falar sobre um personagem que é central nesses 4 capítulos, você vai entender quem é e vai ser muito proveitoso. Vamos lá, vamos iniciar a partir do capítulo 13. A porção que vamos ler hoje começa com mais uma manifestação poderosa do próprio Cristo pré-encarnado. Que história é essa? Sim, porque o anjo do Senhor ele aparece novamente aqui na Bíblia, aquele anjo com letra maiúscula, e desta vez ele veio visitar uma mulher estéril da tribo de Dan. E a mensagem que o anjo do Senhor, que na verdade é a própria manifestação do Deus vivo, ele vem trazer, é uma mensagem que vai mudar completamente a realidade da nação de Israel, que naquele momento, mais uma vez, adivinha? Ela está subjugada. Por quê? Porque mais uma vez Israel fez aquilo que é mal aos olhos do Senhor e se afastou da sua presença. Como consequência, o Senhor permitiu que Israel fosse mais uma vez oprimida, só que dessa vez pelos filisteus. E ali eles passaram 40 longos anos subjugados e oprimidos por esse povo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele já tinha um plano de redenção. E a visita desse anjo, do anjo do Senhor, faz parte desse plano. Pois ele aparece, agora eu vou dar nome aos personagens, ele aparece para a esposa de Manoá, anunciando uma promessa extraordinária. Por quê? Porque aquela mulher estéril daria à luz a um filho, mas não um filho qualquer. Esse menino seria o novo libertador de Israel, segundo a mensagem do anjo do Senhor, ok? E não para por aí, o anjo dá uma orientação muito específica àquela mulher. Ei, não beba nenhuma bebida forte daqui por diante e não coma qualquer tipo de alimento impuro, pois o seu filho ele será consagrado ao Senhor e essa consagração vai desde o ventre. Esse menino, como vocês já estão imaginando aí, para quem já leu a porção do desafio de leitura bíblica, é ninguém mais, ninguém menos do que Sansão, um dos personagens mais famosos da Bíblia. Mais adiante, movido pela oração de Manoá, o marido, o anjo do Senhor retorna e diante da esposa de Manoá confirma a grandiosidade dessa promessa. Confirma agora, diante da presença de Manoá, aquilo que ele já tinha dito para a sua esposa. Então acontece algo impressionante. Manoá decide oferecer um sacrifício ao Senhor, enquanto ele vai lá pegar, ele vai e traz o sacrifício. Enquanto ali, aquele holocausto ali, aquele cabrito ali colocado sobre uma pedra, ele está sendo queimado, a fumaça do holocausto vai subindo e o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Cristo pré-encarnado ali, ele sobe junto daquela fumaça e Manoá e a sua esposa têm aquele tipo de visão, eles ficam atônitos, movidos de muito medo e temor. Imagina só você presenciar uma cena dessa. E aí, a partir daí, eles sabiam e tinham convicção no coração que algo grandioso estava para acontecer, primeiro em sua família, que depois serviria como um ato poderoso de libertação para Israel. E aí, gostou desse conteúdo do capítulo 13? Espera que o capítulo 14 venha ainda com mais intensidade. E na porção do próximo capítulo, nós já vemos aqui o relato já de Sansão já na idade adulta. E aí começa uma série de escolhas equivocadas por parte de Sansão, como nós vamos ver. A primeira delas é que Sansão se apaixona por uma mulher filisteia, isso mesmo, um israelita escolhido por Deus
querendo se casar com alguém do povo inimigo. Olhando assim, já de cara, a gente já entende que isso não pode dar certo. Porém, Sansão vai até seus pais e diz que se apaixonou por essa mulher e quer casar com essa mulher. Os pais ficam relutantes de Sansão, Manoá e sua esposa, e tentam persuadi-lo a escolher alguém do seu povo. Porém, a própria Bíblia diz que, nos revela que essa situação toda, inclusive do coração, né, dobrado a mulheres estrangeiras de Sansão, fazia parte do plano de Deus a partir do momento que Sansão ia começar a confrontar os filisteus. Ok? Então, já que não tinha alternativa, a caminho da cidade, da noiva, Sansão tem um encontro surpreendente. Né? Ele vê um leão jovem em sua direção, mas o Espírito do Senhor se apodera dele e ali Sansão, com uma força sobrenatural, apenas com a força do seu próprio braço, ele mata aquele leão. Você vai entender por que é importante esse relato. Dias depois, mais adiante, ao passar pelo local, Sansão encontra o cadáver do leão e vê dentro ali dos restos mortais do leão um enxame de abelhas e mel. E o que Sansão faz? Toca ali no leão morto, pega ali aquele favo de mel, come, pega um pouco e leva inclusive para os pais. Por que isso é importante, queridos? Porque o voto de Nazireu, ele tinha algumas prerrogativas, e as prerrogativas eram não beber bebida forte, não cortar, não passar fio de navalha sobre a cabeça, e outra coisa é que não podia tocar em nada, nenhum tipo de animal morto. Aqui a gente já vê Sansão agindo conforme sua própria vontade, né? E aí, indo um pouco mais adiante, ele usa esse tipo de episódio do leão para lançar um enigma na festa do seu casamento com a mulher filisteia. Do devorador saiu comida e do forte saiu doçura. Quem conseguisse resolver esse enigma iria ganhar 30 túnicas de presente. Tá? Os filisteus, sem conseguir resolver o enigma, começam a pressionar a recém-esposa de Sansão para que descubra a resposta e conte para eles, para que eles adivinhem. Depois de muita insistência e lágrimas, aquela mulher consegue arrancar, porque ela foi ameaçada por aqueles homens, ela consegue arrancar a resposta dele e conta aos filisteus. Quando os filisteus trazem a solução diante de Sansão, ele acaba percebendo a traição e, tomado de ira, cumpre a sua promessa de entregar essas 30 túnicas para aqueles homens, porém às custas da vida de 30 filisteus ao redor, que ele acaba matando e pegando as vestes desses homens. Olha só os tipos de decisões movidos pelo coração de Sansão. E aqui vemos mais uma história, querido, se desenhando, assim como Israel no tempo de Juízes, de altos e baixos. Porém, cabe ressaltar que Deus usa até mesmo as escolhas impensadas de Sansão para acabar cumprindo seus propósitos de libertação do povo mais adiante. Outro ponto é que Sansão começa, a partir dessas decisões, tocar em morto, casar com mulher estrangeira, sair matando pessoas por motivo fútil, né? Acaba apontando para o afastar do caminho de Deus aquilo que Deus tinha preparado para Sansão, de ser um homem consagrado. A gente vê ele se desviando. Gostou do conteúdo? Espera que tem mais ainda no capítulo 15. E essa porção começa a mostrar as consequências que Sansão começaria a enfrentar, movido pelas suas decisões, muitas vezes movidas por ira, impulso, desejo, concupiscência, né? Depois da traição de sua esposa no capítulo anterior, ele decide depois, né, ele esfria a cabeça e Sansão volta para tomar a esposa para si. Mas ele chega ali no território, na casa dos pais da sua esposa, e acaba descobrindo algo que ia deixar ele muito irado. Sansão chega e fala com seu sogro, pedindo a sua esposa, mas ele recebe a seguinte notícia do seu sogro, que ela havia sido dada a outro homem, porque eles acharam que, devido à ira de Sansão, Sansão jamais retornaria para tomar a mulher como sua esposa legítima. Então ele simplesmente, o pai pega a esposa e dá para outro homem, ok? O sogro tenta até remediar a situação, oferecendo a irmã mais nova para que Sansão se casasse com ela, mas a indignação de Sansão é muito grande. Ele decide então se vingar dos filisteus, e aqui nós vemos umas passagens assim muito peculiares e curiosas da Bíblia, pois Sansão captura 300 raposas. Tenta imaginar esse cenário, gente, 300 raposas. Ele amarra o rabo das raposas entre si, uma na outra, então fica pares de raposas, 150
pares de raposas com os rabos amarrados. Ele pega uma tocha acesa e coloca entre elas. Então o que acontece com aquelas raposas? Elas começam a correr de forma desordenada e ele solta esses animais aonde? Nas plantações dos filisteus. Você já sabe o que começa a acontecer. Os filisteus perdem toda a sua plantação e aí, tomado pela fúria, os filisteus decidem procurar o que tinha acontecido, quem é que tinha feito aquilo, descobre que foi Sansão, vai até o sogro, interpela e aí ele, para se vingar, aqueles filisteus queimam o sogro, a esposa e toda a família da esposa de Sansão. Mas isso acaba fazendo o quê? Só aumentando a ira de Sansão, que ele parte para o ataque e começa a ferir muitos filisteus. Depois disso, ele, vendo que causou um alvoroço tremendo em todo o território ali dos filisteus, ele se refugia numa caverna, a caverna de Etã, que era território de quem? Do povo de Judá, da tribo de Judá, perdão. Os filisteus perseguindo, tentando encontrar Sansão, pressionam os homens de Judá para que entreguem Sansão nas mãos dos filisteus. Os homens de Judá conversam com Sansão e amarram Sansão e entrega a Sansão para os filisteus. E aqui parecia que era o final de tudo para Sansão. Mas quando os filisteus chegam para efetivamente pegar Sansão amarrado, o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, ele rompe aquelas cordas que o amarravam, encontra ali uma mandíbula de jumento, né, que a Bíblia chama de queixada de jumento, aquele osso grande, forte, e ele começa a lutar, pegando aquele queixo e batendo, vindo para cima de dezenas, centenas, até que a Bíblia relata que Sansão, só naquele momento ali, ele acaba matando 1000 homens. Isso mesmo, 1000 filisteus caíram diante de Sansão, utilizando uma arma que era uma mandíbula, um pedaço gigantesco de osso, que acabou matando aqueles filisteus, tá? Isso demonstra também, né, queridos, que Deus, quando ele tem um propósito estabelecido, ele usa até uma pessoa desalinhada para cumprir os seus propósitos. Ao final do capítulo, informa que Sansão é levantado e reconhecido como juiz sobre Israel, julgando Israel por 20 anos, e esse período é exatamente o período de intensas batalhas entre Israel e os filisteus, ok? Gostou do conteúdo? Espera só mais um pouquinho que vem o último capítulo, o capítulo 16. E a última porção de hoje acaba nos mostrando Sansão em seus últimos dias, e esses últimos dias marcados ainda por escolhas ainda mais imprudentes de Sansão, né? Má escolhas, pecado, prostituição, traição, e no final nós vamos presenciar aqui uma impressionante redenção por parte de Sansão, ok? Primeiro então, começando esse capítulo 16, vemos Sansão, um homem que foi separado, consagrado por Deus, se envolvendo com o quê? Com prostituição, né? Mais um pecado aí para as costas aí de Sansão, que parecia não se importar em ter um relacionamento firme com Deus. Logo em seguida, Sansão, que já havia mostrado sua fraqueza por mulheres filisteias, se envolve com mais uma chamada Dalila. Os líderes filisteus acabam sabendo dessa situação e enxergam nisso o quê? Uma oportunidade para chegar até Sansão, através de quem? De Dalila, e acabam oferecendo uma grande recompensa para que ela descubra o segredo da força descomunal de Sansão. E para isso, eles estavam dispostos a cada um dos governantes dos filisteus a pagar 1.100 moedas de prata para Dalila, ou seja, uma fortuna gigantesca. Então aquela mulher é corrompida no seu coração e Dalila passa a insistir repetidamente para que Sansão revelasse o segredo de sua força. Sansão, ele vai levando tudo dentro de uma brincadeira, apaixonado por aquela mulher, e ele começa dando respostas falsas e aleatórias para aquele tipo de joguete daquela mulher. Mas depois de muita pressão, Sansão acaba cedendo e revela o seu segredo. Ou seja, pelo seu voto de Nazireu, nenhuma navalha tinha passado sobre a sua cabeça, logo a sua força estava sobre os seus cabelos, né? Então Dalila faz com que ele durma em seu colo, olha a situação, e corta as suas tranças. Quando os filisteus chegam, Sansão tenta reagir, mas descobre que o Senhor já não estava mais com ele. E assim Sansão é capturado, tem os seus olhos perfurados e é levado como
um escravo, como um prisioneiro para a cidade de Gaza. Chegando naquele lugar, Sansão é extremamente humilhado, já é cego, porque teve seus olhos vazados, e escravizados. Sansão chega ao ponto mais baixo da sua vida, que nós vemos aqui. Mas algo começa a acontecer, porque naquele momento ali que ele está sendo escravizado e colocado para ficar rodando uma pedra de moinho ali, como se fosse um jumento, né? Algo está acontecendo e ninguém está percebendo. O cabelo de Sansão começa a crescer novamente. Olha que incrível. Certo dia, os filisteus organizam o quê? Uma grande festa no seu templo lá de adoração ao deus Dagon e levam Sansão para o meio daquela multidão ali dos filisteus, governantes, pessoas importantes, e começam a zombar dele, ou seja, usam Sansão como se fosse um bobo da corte, um palhaço, literalmente, com os olhos vazados. Então, dentro daquele cenário ali de humilhação, Sansão ele ora a Deus pela última vez, pedindo forças para derrotar os seus inimigos. Ele pede para que o Senhor revestisse ele de força pelo menos mais uma vez. Então, naquele momento ali, ele se apoia nas colunas do templo e com o último esforço, ele consegue derrubar as estruturas da coluna e acaba caindo toda aquela estrutura, o teto, o terraço. Só no terraço tinham mais de 3.000 pessoas, matando milhares e milhares de filisteus e maioria dos governantes dos filisteus que estavam dentro daquela festa. E só que, além de matar todos eles, acaba matando a si mesmo. No fim, queridos, apesar de todas as escolhas erradas, o Sansão ele acaba cumprindo seu propósito, que era o quê? Libertar Israel das mãos dos filisteus. E aqui acaba o conteúdo realmente hoje gigantesco, mas você que ficou até o final, eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma reflexão. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre essa história, toda a história completa de Sansão, um homem que foi escolhido por Deus, dotado com um dom extraordinário, uma força descomunal, que tinha tudo para quê? Através daquela autoridade, força, dom, estabelecer paz sobre Israel sobre muitos e muitos anos. Esse era o verdadeiro propósito. Mas devido a uma escolha de vida, de uma vida pecaminosa, prostituição, não observar as leis do Senhor, enfim, casar com mulher estrangeira, e e sair matando a seu bel prazer porque ele era mais forte que os outros. Então, devido a essa escolha de vida imoral, descompromissada aos propósitos de Deus, ao final, Sansão acaba cego, primeiro cego, e depois acaba encerrando sua vida precocemente através de, muito poético isso, através de todas as coisas desmoronando sobre si, sobre a sua própria cabeça. Então isso aqui revela, queridos, que o pecado é algo muito destrutivo. Ele destrói potenciais absurdos, né? O pecado é um preço muito alto a se pagar se formos comparados a uma vida eterna com Deus e também comparado àquilo que Deus depositou sobre nós, vai ser sempre muito superior. Então eu quero que vocês pensem nisso e dê valor a tudo aquilo que Deus já preparou para a sua vida, ok? E aí, gostaram desse conteúdo? Eu tenho certeza que sim! Vocês foram até o final desse vídeo um pouco mais longo, mas então se vocês chegaram até aqui, por favor, curte, comenta, manda sua pergunta, segue esse canal para você não perder nenhum vídeo que é postado diariamente com porções da Palavra de Deus. E aqui eu estou me despedindo, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, e eu quero dizer que amanhã, certamente, nós retornaremos aqui e teremos muito mais. Shalom!